Saudações, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Design de Games. Hoje nós estamos dando um passo aqui na atividade 4 para fazer uma análise de manuais de regras, que são elementos fundamentais aí para a gente conseguir fazer com que as pessoas entendam o nosso jogo. Normalmente, quando a gente está falando de jogos digitais, eles trabalham com questões mais de tutoriais para que o jogador ele consiga se familiarizar com o ambiente do jogo, com as regras realmente do jogo. Inclusive, nem sempre a situação recebe esse nome de tutorial. Às vezes fazem uma primeira missão, uma primeira fase, que seja um pouco mais fácil, que seja um momento que te dá algumas aptidões, ou eles vão colocando alguns elementos ao longo do jogo que vão explicando. Então, você bate um determinado quadradinho do jogo e ele te explica, quando você aperta determinado botão no controle, você executa a tal ação. Se você aperta para frente e o botão bolinha, o seu personagem corre e qualquer coisa nesse sentido. Mas nos jogos de tabuleiro, você tem uma questão aí um pouco mais complexa, né? Você não pode colocar as pessoas para jogar sem conhecer as regras. Então, nisso nós temos os manuais. Então vamos dar uma olhada nesses manuais. Mas primeiro, aqui só relembrando, estamos no itinerário de aprofundamento, matemática conectada, jogos da estratégia que é ação e o design de games. O nosso objetivo está envolto na ideia de fazer um protótipo. Então a gente já meio que fez algumas ideias aqui. A nossa atividade 4 está relacionada a fazer leitura analítica do projeto, formalizar as regras, testar as ideias do jogo e avaliar as mudanças no projeto. Por quê? Porque, meu irmão, depois que você testar, velho, você vai ter que mudar as regras, você vai ter que mudar as coisas do jogo. Eu tenho um jogo que eu estou fazendo que faz uns 5 anos já que eu estou fazendo o jogo, e toda vez que eu sento com ele, eu falo assim, não, tem que mudar alguma coisa. Como não é um jogo que vai para o mercado, eu não tenho pretensão de ficar de ficar fazendo algo, tem que correr para ficar rápido. Não, vai ficar pronto quando eu quiser, porque eu não vou lançar mesmo, então não tem problema. Mas no caso de vocês vão ter que chegar uma hora e falar assim, acabou. Muitas vezes o que autores de jogos de tabuleiro fazem, quando eles não querem acabar o jogo, quando eles falam assim, nossa, tem muito mais coisa para fazer. Eles colocam expansões. No caso, por exemplo, aqui do Puerto Rico, só para dar essa ambientação, o jogo ele vem inclui as expansões. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Inclui as expansões. Nova construções e os nobres. Então, o jogo Puerto Rico, a caixa básica do jogo já vem com expansões, que inclui algumas novas cartinhas e componentes novos. Eu não vou mostrar porque está difícil de pegar. Enfim, então, seguindo aqui, nós estamos no nosso momento aqui. Aqui é um 4, tá, gente? Ignora esse 3 aqui, é um 4. Deixa eu até pegar a caneta. 4. A gente faz a leitura analítica, resgata os projetos, faz o planejamento, pensa em formalizar as regras. Aí a gente tem que testar. Gente, o teste é a parte fundamental do jogo, porque na hora que você monta o jogo dentro da sua cabeça, as coisas podem funcionar de um jeito. Na hora que você entra em prática, a realidade muda tudo. E aí faz a autoavaliação, você pensa nos seus momentos iniciais e tal. Aqui eles lançam pra gente, sugerem um vídeo da Fantástica Fábrica de Criativa, não é de chocolate. E o tutorial envolvendo um jogo no PowerPoint. É um bom primeiro passo para você se aventurar em jogos digitais utilizando um programa bastante simples. Inclusive o PowerPoint mais recente, ele tem abertura para macros, que você consegue trabalhar um pouquinho de programação. É interessante. E aí tem como criar jogos, um quiz com o PowerPoint também, com o Educatix, que também é uma boa sugestão aí para vocês. Não dá para passar aqui, porque o vídeo tem 55 minutos, que é maior do que o tempo da aula. E aqui um quadro integrador com os outros componentes. Nós estamos trabalhando todos juntos, de mãos dadas. E finalmente chegamos em El Puerto Rico. Bom, primeiro eu coloquei o texto aqui de flavor, que está no próprio manual do jogo. É interessante pensar que normalmente os jogos de tabuleiro, a imersividade deles é menor do que a dos jogos digitais.
Dificilmente você vai estar lá jogando um jogo de tabuleiro e sentir que você está, sei lá, no metaverso. Não vai ter como. Mas eles vão ter elementos aí de imersão. Eu vou ler aqui o texto de Flavor do Puerto Rico para vocês terem essa noção, que é uma coisa interessante de colocar no seu manual. Você dá uma introduzida não necessariamente nas regras, não necessariamente na parte técnica do jogo, mas na parte de ambientação, para as pessoas terem uma noção do que vai acontecer, do que elas vão enfrentar. Então tá aqui, ó. Bem-vindo ao Puerto Rico. Olha que profundo. O novo mundo precisa de cidadãos que trabalhem duro para prosperar, colonos destemidos, construtores esforçados, prefeitos benevolentes, produtores habilidosos, comerciantes espertos, capitães corajosos e mineradores oportunistas. Com o passar do tempo, você jogará com cada função e receberá pontos de vitória, que aí é o elemento fundamental dentro dos jogos que a gente comentou, os jogos europeus, que são os pontos de vitória. A busca dos jogos europeus é os pontos de vitória. Pelo seu desempenho. Cada jogador lutará para ser o que melhor se adapta a mudanças, mas apenas o mais astuto terminará com mais pontos e vencerá o jogo. E depois, o manual já coloca o objetivo do jogo, que é esse aqui, porque está escrito aqui, ó, objetivo. Então, o objetivo é ser, ao final da partida, o jogador com o maior número de pontos de vitória. Sendo o governante que desenvolveu mais estrategicamente sua pitoresca ilha de Puerto Rico. Os jogadores jogam em turnos, escolhendo uma função. Aí tem essas diferentes funções aqui, que depois eu vou mostrar as fichinhas. E fazendo a respectiva ação. Cada um dos outros jogadores também tem a oportunidade de fazer essa ação, porém apenas quem escolheu a função será premiado com um privilégio especial associado a ela. Ou seja, você escolhe a função, deixa eu pegar a primeira que aparecer aqui, o capitão. O capitão, você vai poder vender mercadorias nos barcos. Você não está entendendo nada, mas pensa que você vai vender mercadorias nos barcos em algum momento do jogo. Essas mercadorias vão te dar pontos de vitória, que é o nosso objetivo com o jogo. No caso do capitão, ele vai ganhar pontos. Quem escolheu o capitão vai ganhar pontos de vitória a mais. Aí, a partir disso, todos os outros jogadores vão poder realizar a ação do capitão, só que sem ganhar esses pontos de vitória a mais. Isso vai se repetir com praticamente todas as funções da ilha. Certo? Então, outro elemento do manual, então eles vão ter o objetivo do jogo. Primeiro, o texto de flavor, o texto de ambientação. Depois, eles falam o objetivo. E o que vai fazer? É aqui, ó. Tá escrito aqui, o objetivo do jogo. Depois eles listam os componentes. Isso é até importante porque vai que, por algum acaso, azar, você comprou o jogo na loja e veio faltando alguma coisa. Você vai saber se ficou faltando as coisas aqui. Depois eles dão o que a gente chama de setup. Ou, em português, preparação do jogo. Ele vai mostrar a preparação do jogo, que inclusive eu coloquei aqui. Então, ele mostra como que você deve organizar os seus componentes. Então tem o tabuleiro principal, ele fala que você vai precisar colocar as construções em cima do tabuleiro principal. Aqui ficam as fichas de funções, não necessariamente você precisa colocar exatamente no mesmo lugar, mas assim fica mais fácil de todo mundo ver. Depois nós temos os tipos de plantações, fichinhas de ponto de vitória, falei dos barcos, ó, os barcos aqui, e as mercadorias. Tem uma fichinha aqui e aqui os colonos. Então, um outro momento bastante interessante de você começar o seu manual é listando para o jogador o setup. Por quê? Porque a hora que ele abrir o manual, ele vai querer saber como que eu jogo. Para você jogar, você precisa saber arrumar o jogo. Como que eu arrumo o jogo? Tem que ser uma das primeiras coisas. Depois ele vai explicando o jogo. E é interessante do manual do Puerto Rico, depois a gente vai analisar outros jogos que vão ter certas diferenças. Ele fala como que é o jogo, então Puerto Rico é disputado em aproximadamente 15 rodadas. Lembra que a gente comentou os elementos dos jogos de tabuleiro modernos? Eles têm um tempo de duração definido, não é igual a outros jogos que podem se estender infinitamente. E aí você, faz 20 anos que eu jogo esse jogo. Então, aqui não, aqui você tem o fim da partida já delimitado, você tem mais ou menos uma noção de uma hora que o jogo vai acabar. No início de cada rodada, o governador escolhe uma cartela de função. Então, o governador é só um modo com
sistema de ambientação para falar quem é o primeiro jogador. O primeiro jogador não é chamado de primeiro jogador, é chamado de governador. É isso, para dar um saborzinho, um flavorzinho. Então vamos lá. O governador escolhe uma cartela de função. A gente já falou do capitão, mas tem outras. E coloca próximo ao seu tabuleiro. Aí cada função tem um privilégio especial associado a ela, e como prêmio, o jogador que escolheu a cartela de função fará a ação indicada na cartela e também o privilégio. Depois os outros jogadores farão a ação sem ter o privilégio. Aí depois passa a ficha de governador, ou seja, passa o primeiro jogador para o outro jogador, e assim sucessivamente até que vai chegar e terminar o jogo por algum motivo. Que inclusive eles listam aqui, ó, é um segundo ponto do manual, o fim do jogo. O jogo termina ao final de uma rodada quando pelo menos uma das seguintes condições for atingida. E aí eles colocam lá algumas das funções. O interessante do Porto Rico é como ele tem alguns recursos. Então, por exemplo, aqui nós temos a gente chama de tiles, os tiles de plantação. Então a gente tem plantação de milho, de açúcar, de café, de tabaco e tem mais um que não tem o índigo. E então quando acabar isso aqui no tabuleiro de um jogador, é um bom momento para o jogo acabar. Ou seja, você colocar questões que não farão com que o jogador continue o jogo sem ter mais o que ele fazer. Então, suponhamos que o objetivo do jogo é completar todos os meus espaços de plantação com culturas de plantação. Aí eu tô lá jogando, plantei muita coisa, plantei muito milho, porque eu gosto de pipoca, e eu plantei, e eu termino e completo tudo. Só que aí o jogo continua por mais 10 rodadas e eu completei tudo e não tenho mais o que fazer. Então é interessante você pensar em formas de que o jogo acabe antes de que o jogador não tenha mais o que fazer, porque senão você fica com um final de jogo muita quebra de expectativa. Enfim, aí depois ele vai explicando cada uma das funções bem detalhadamente. É claro que eu não vou fazer isso com vocês, mas ele explica cada uma delas. Então você tem o colono, você tem o construtor, você tem o prefeito, tem o produtor, tem o comerciante, tem o capitão e tem o minerador. E aí ele explica detalhadamente o que cada um faz e com exemplos. Coloquem exemplos no manual. Isso é extremamente importante para a gente entender o que a gente está fazendo. Depois ele explica as construções. E nós temos uma grande variedade de construções. Eu coloquei algumas aqui na mesa, mas são várias mesmo. Algumas estão aqui que eu nem coloquei em cima do jogo. Mas tem várias construções e ele vai explicar cada uma delas individualmente. E depois, olha só. Alguns jogos eles vão ter algumas mudanças de regras quando jogados com um determinado número de jogadores. No caso do Porto Rico, em 2 jogadores as regras mudam um pouquinho. E tem mais um momento do manual aqui que explica isso. E aqui terminou e aqui ele explica as expansões que eu comentei. Que quando a gente termina o jogo, mas a gente quer colocar alguma coisa a mais, a gente põe expansão. Outro elemento do manual do Porto Rico que eu gostaria de que vocês vissem é essa coluna aqui. Essa coluna aqui, ela está presente em praticamente todas as páginas do manual. E o que ela significa? Ela é um resumo. Então, suponhamos que você já jogou o Porto Rico. Você só quer relembrar as regras. Você não vai precisar ler tudo o texto. Você pega, lê as colunas e isso vai fazer com que você lembre as regras sem precisar ficar lendo um texto grande. Ou necessariamente você lembra a função do capitão, mas você esqueceu a função do minerador. Você vai ler uma coluna pequenininha que vai te lembrar disso. Então, já é uma forma de tornar a aprendizagem do jogo mais didática, mais dinâmica e aprimorada. Então, vimos aqui rapidamente, só para vocês terem uma noção do estilo de escrita do manual do Porto Rico. Não é para vocês aprenderem a jogar Porto Rico, porque o vídeo teria que ser um pouco maior. Agora, vamos para o Agrícola. O Agrícola eu coloquei na tela justamente o texto de ambientação. Então, Europa Central, por volta de 1670 a.C., a peste que se alastrou durante séculos foi finalmente superada. O mundo civilizado está vivo novamente. A situação do povo melhora e aumenta o número de suas humildes casas de madeira. Os campos devem ser arados, semeados e colhidos. O povo sobrevive de sopa de painço, pão e hortaliças. A fome dos anos anteriores levou-os a comerem mais carne, um hábito que seguimos até hoje, pois nossa riqueza continua crescendo.
Então esse aqui é um jogo europeu também, bastante importante para a história dos jogos de tabuleiro, porque ele trouxe elementos revolucionários. O Agrícola é um jogo revolucionário. Tem gente que não gosta porque considera um jogo bastante punitivo, porque aqui ó, ele falou de fome, né? Então você todo determinado momento do jogo que acontecer sair uma carta lá, você vai precisar alimentar a sua família. E se você não tiver família, se você não tiver família não, se você não tiver comida para alimentar a sua família, você vai perder ponto. Porque aqui, lembrando, no jogo europeu, ponto de vitória. Então vai ser esse. Como começa então, como que é o manual do Agrícola? Porque o objetivo é analisar o manual e não o jogo em si. Então ele começa com um texto aqui em questão de ambientação. Dá um leve, por exemplo, aqui, ó, um jogo de agricultura e desenvolvimento para o Rosenberg, de 1 a 5 jogadores, duração numa partida. Ah, peraí, ó, 1 a 5 jogadores. Sim. A Agrícola pode ser jogado solo. Porto Rico não. A Agrícola pode ser jogado solo. Você pode competir com você mesmo. Duração de uma partida, 30 minutos por jogador. E o Agrícola ele tem uma versão família que tem uma menor duração. Idade, a partir de 12 anos. Isso aqui é interessante porque a idade não é porque o jogo vai parecer coisas violentas ou coisas impróprias para menores de idade. Não, é porque é o grau de complexidade. Mas isso não impede que pessoas mais novas joguem, porque você tem que acreditar nas pessoas mais novas. Minha filha de 10 anos joga isso daqui tranquilamente. Então, aqui é mais uma questão de complexidade e também por causa de legislação com relação ao produto destinado ao público infantil. Enfim, aí depois ele dá aquele texto que eu li aqui e lista os componentes. Então, ó, basicamente o que foi feito aqui no Porto Rico. Listar os componentes é essencial. Aí ele fala um monte de coisa que tem, porque o Agrícola tem 360 cartas. É muita coisa. Depois ele dá o objetivo do jogo. O inverter uma coisinha aqui no manual do Agrícola. Então, o objetivo do jogo. Uma cabana com 2 quartos, no qual moram 2 membros da família. Isso é tudo que os jogadores têm ao iniciar a partida. Os diferentes espaços oferecerão aos jogadores várias possibilidades para melhorar sua moradia, cultivar seus campos, criar mais vacas e, ao final das contas, viver melhor. Então, dá uma visão geral do objetivo do jogo. Preparação da partida, ou seja, novamente o setup, como que você monta o jogo. Aí, então, ele vai falando quais são as cartas que tem no jogo. Ele vai apresentando os componentes de uma forma mais detalhada. No Agrícola você tem miniaturinhas de animais, tem umas vaquinhas, umas ovelhinhas e uns porquinhos também. E depois ele vai listando o elemento da colheita. Colheita porque é um jogo de plantação também. Reparem que os dois jogos têm um tema levemente semelhante. Os jogos europeus, eles gostam, os designers europeus gostam de fazer jogos de plantação, em que você é fazendeiro. Enfim. Então tem o momento da colheita, ele explica como são as regras desse momento, que é um momento especial do jogo. Então é interessante você fazer uma explicação detalhada. Depois ele vai falando sobre as ações que você pode fazer no jogo. No Agrícola, cada ação é representada por uma carta, então você coloca a representação do seu familiar nas cartas e vai fazendo as ações dos lugares que você posicionou eles. E cada carta vai dar uma ação diferente e tal. Então ele vai explicando cada uma das cartas e tal. Depois ele explica a versão avançada do jogo. Então, se o Porto Rico tem expansão, o Agrícola tem uma versão avançada que tem mais possibilidades estratégicas do jogo. Só que, ao mesmo tempo, o Agrícola também tem uma versão família, a versão mais amigável, a versão mais simples do jogo. Então, é uma questão interessante para você pensar, para você atingir o maior número de públicos. Ou a versão família ela pode ser vista também como meio que um tutorial, um primeiro contato com o jogo sem você colocar todos os elementos para ficar uma experiência mais fácil para os jogadores. Por quê? Porque tem jogos que são extremamente complexos. Se você pega uma pessoa que nunca jogou jogo tabuleiro e coloca para jogar, sei lá, um Gloomhaven, que é um jogo extremamente complexo, você vai afastar as pessoas dos jogos de tabuleiro. Então, tem alguns jogos que a gente chama de jogos de entrada. O Agrícola, ele tem uma versão de entrada. É um elemento aí para você pensar, é interessante colocar no seu jogo.
E depois ele explica a regra para um jogador. E ele traz um FAQ, ou seja, perguntas mais frequentes. Então, por exemplo aqui, posso comer algum animal se não possuo forno? Só para vocês terem uma noção do tipo de pergunta. Posso comer um animal que aparece na colheita para alimentar minha família? Aí vai dar uma explicação lá se você pode ou não fazer determinada coisa no jogo. Ele explica também a pontuação. Por quê? No caso do Porto Rico, você vai coletando algumas fichinhas que vão ser os seus pontos e você vai deixando do seu lado ali escondido. No caso do Agrícola, você vai ter uma tabelinha que vai contar os seus pontos. Eu vou ler alguma coisa aqui só para vocês terem uma noção. Deixa eu pegar o mais fácil. Pastos. Então, quantos pastos você vai ter na sua fazenda? Pontos são dados pelos pastos criados, não pela quantidade de espaços em cada pasto. O tamanho dos pastos também é relevante. Se não possuir nenhum pasto, você perde um ponto. Então, pastos que você tem na sua fazenda, eu vou te dar pontos. Se você não tem pasto, você perde ponto. É isso. Então, é uma forma diferente de você fazer essa pontuação. Você vai ter uma tabelinha que vai te auxiliar nessa pontuação, ao invés de você simplesmente contar as suas fichinhas de pontos que tem igual no Porto Rico. E, finalmente, temos algumas variantes do jogo. Eles dão algumas possibilidades diferentes de você jogar o jogo. Tá aqui. Então, versão Mulligan, versão Draft e versão 10 e 3. E uma outra coisa que eu gostaria de mostrar é que o Agrícola também tem o resumo, uma coluna de resumo no manual. Então, vale a pena colocar essa coluna de resumo, porque no caso do Agrícola, o manual tem o que? Quantas páginas aqui? Tem 15 páginas. Então, imagina toda vez que você for jogar, você fala assim, nossa, faz tempo que eu não jogo Agrícola, vou ter que ler o manual inteiro. Não, ele coloca essa coluna aqui e vai te ajudar muito na hora de você não ficar perdido no jogo. E vamos para o nosso próximo jogo, que é um conhecido da gente, é o King Domino. Então, você é um nobre procurando novos locais para aumentar seu reino. Olha só. Explore todas as terras, campos de trigo, lagos e montanhas na busca pelos melhores locais. Mas tenha cuidado. Outros nobres também estão interessados nessas áreas. E olha aqui, o manual do King Domino, bem colorido, bem bonito, bem chamativo. E é um manual bem curto, olha só. Só isso, só isso. Esse é o manual do King Domino, diferente do Agrícola, por exemplo, que tem mais páginas. Então, quais são os textos aqui do manual do King Domino? Como é um jogo numa outra pegada, ele vai ser diferente. Vocês perceberam que tem bastante semelhança entre o manual do Agrícola e o manual do Porto Rico. Porque, além do tema ser levemente parecido, afinal, tipo, Porto Rico você é um colono movimentando uma pequena cidade. No Agrícola você é um colono cuidando, um fazendeiro cuidando da sua fazenda. Então, os dois vão ter um pouco de elemento de plantação e tal. E o estilo do jogo euro é semelhante. Então, você vai ter alguns elementos de semelhança aqui. Como o King Domino já é um jogo um pouco mais familiar, que é até uma categoria de jogos familiares, você tem um manual mais simples, você tem algo mais enxuto e você não tem uma complexidade tão grande de regras. Então, você não precisa ficar explicando tudo tintim por tintim. Então, vamos lá. O manual começa com uma introdução, que é a introdução do flavor do jogo, a ambientação do jogo. Então ele fala, você é um nobre, tal. E ele dá até, importante, antes de começar a sua primeira partida, monte os castelinhos, porque se você tem uns castelinhos no jogo, vou mostrar aqui, aí eles são desmontáveis. Aí ele fala assim, monta os castelinhos, porque senão você não vai conseguir, vou encaixar aqui o castelinho. Nossa, não devia ter desmontado, montei, consegui. Então tá aqui o castelinho, ele fala para montar o castelinho. O objetivo, ligar seus dominós para construir seu reino em um espaço 5 por 5 quadrados, tentando marcar a maior quantidade de pontos de prestígio. Também pontos de vitória. Então a gente vai botando o castelinho aqui e ganha ponto de vitória. Que legal. Preparação. Sim, tem a preparação. Então, coloque a caixa como indicador ao lado do jogo. Então, vou tirar a caixa aqui. Põe a caixa do lado ali como indicação.
E aí, em partidas com 2 jogadores, 2 reis da sua cor escolhida. Em partidas com 3 ou 4 jogadores, o rei da sua cor escolhida. Então, como a gente está simulando aqui uma partida com 2 jogadores, então tem 2 reis de cada jogador. Tem 2 reis verdes e 2 reis amarelos. Cada jogador pega uma peça inicial, que é um quadrado. É essa peça aqui. Opa, aqui. Aqui, eita. Aqui. E aí... Eu perdi aqui. Cada jogador pega você. Cada um coloca sua peça inicial à sua frente, com a face para cima e coloca um castelo sobre ela. Tá feito. Embaralhe todos os dominós com o número para cima e coloque-os em qualquer ordem dentro do berço da caixa para formar uma pilha de compras. Ou seja, a caixa do jogo não é só uma caixa, ela tem uma função no jogo. Então você pegaria todos os dominós, ia dar uma embaralhada aqui, já embaralhei, porque eu embaralhei muito bem. Então, e coloco aqui com o número para cima, porque os dominós têm 2 lados. Tem um lado que tem o número e tem um lado que tem a arte, que nesse caso aqui é uma florestinha, mas são coisas diferentes. Tem uma plantação, tem uma coisa meio pantanosa aqui, plantação e pântano, florestinha de novo e assim sucessivamente. Então, arrumou esses elementos aqui. Você tem depois a explicação de como que joga dentro dessa questão aqui, de como vão ser organizados os dominós e como que você pega os dominós para colocar no castelo. Por que a gente sabe isso? O começo do jogo ele explicou, você tem que pegar os dominós e colocar no seu castelo. Então, você vai ter que dar uma dimensão para o jogador da primeira parte, o que ele tem que fazer, e depois você coloca realmente o negócio em prática mesmo para ele. Aí ele tem uma explicação, como jogar. A ordem de jogar é determinada pelas posições dos reis na fila de dominós. Então esse aqui primeiro, depois esse, depois esse, depois esse. Aí tem um elemento interessante, porque lembra que as fichas têm números? Os números maiores são as peças mais valiosas. Só que quando você pega uma peça mais valiosa, você é o último a escolher depois no outro turno. Então isso cria uma questão estratégica. Será que eu pego a peça mais valiosa agora para pegar depois uma peça por último? Ou será que eu me garanto, pego uma peça que não é tão boa agora para depois pegar uma peça primeiro? Então é um elemento de você fazer o jogador tomar decisões importantes no jogo. Depois ele explica como ligar os dominós. No caso aqui é igual um dominó mesmo. Você tem que encostar as peças com as pontas iguais. Então, por exemplo, campo com campo, floresta com floresta. Então não poderia fazer isso aqui. Mas eu posso fazer isso aqui, por exemplo. Colocar campo com campo, ligar o campo de qualquer forma que eu quiser, os campos ficando ligados. E depois ele explica o fim da partida e a pontuação. Esse jogo também tem um tempo de previsão para finalizar definido, então você nunca vai jogar o King Domino por muito mais de meia hora. Nunca tive uma partida que levou mais de meia hora, não. E depois ele tem algumas outras explicações e traz também regras opcionais, isso mesmo. Você quer fazer alguma mudança no jogo, então tem algumas regras opcionais, que é interessante para os jogadores criarem novos desafios. Então a gente viu alguns elementos básicos da escrita do manual, pense aí nas suas possibilidades. A gente vai seguir falando sobre mecânica de jogos, vamos receber um convidado aqui na próxima aula, e ele é designer de games e ele vai falar um pouco sobre os projetos dele. Então, o que é para você fazer? Meu irmão, comece a escrita do seu manual. É extremamente importante, você vai conseguir perceber quais são os elementos que você precisa melhorar, às vezes alguma coisa não fica muito clara. Pega o seu manual, escreveu o manual, pede para alguém ler e ver se a pessoa consegue entender o que você está querendo dizer. Certo? Então, muito obrigado, ficamos felizes com a presença de vocês aí, vocês são maravilhosos, incríveis, poderosos. E a gente se vê na próxima aula do Designer de Games.